Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Bom dia você que está aí nas redes sociais, nos acompanhando. Deus abençoe as nossas vidas. Estamos aí, né? No último domingo do mês, gente. Passou, né? Um mês grande, 5 domingos. Glória a Deus. E nós estamos aí para agradecer, uma gratidão enorme por estarmos, né, juntos na casa do Senhor. E uma gratidão enorme por tudo que o Senhor nos proporcionou nesse tempo, né? Amém? Vamos colocar a mão no nosso coração. Você que está, né, na sua casa ou no trabalho, nos acompanhando aí do outro lado, também coloque a mão no seu coração e vamos fazer a nossa oração pedindo ao Pai que nos abençoe em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por este momento que estamos juntos na casa do Senhor. Esse domingo é um domingo muito especial, pois é o último domingo do mês de maio, domingo do clamor. É um momento que estamos aqui para agradecer e uma gratidão enorme pelo que o Senhor tem proporcionado nas nossas vidas. O culto da família, pois nós sabemos que a família é um projeto do Senhor. Colocamos esse culto nas suas mãos, o culto que acontecerá logo mais à noite, e que o Senhor possa continuar tendo o teu mover, o teu Espírito sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, todos juntos, porque Deus, Ele é Deus de promessa. Aquele que pode ficar em pé, aquele que pode ficar com as mãos do alto. Sei que os teus olhos, vamos lá, sempre atentos. Isso aí, glória a Deus. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria ela vem, não é? Mas a alegria de manhã é Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Levanta suas mãos e fala para o Senhor: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Glória a Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Os ouvidos estão sensíveis, oh glória a Deus. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. O Senhor é Deus de aliança, não é? Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Pode passar, pode mudar, mas tua palavra
Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não errou em mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. A palavra do Senhor não vai cumprir na minha vida, a palavra do Senhor vai cumprir na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, com seus objetivos, porque os planos do Senhor não podem ser frustrados, porque nós somos filhos de Deus. Oh, glória ao Senhor Jesus. E o Senhor tem promessas, e essas promessas vão cumprir nas nossas vidas. E nós vamos nos posicionar para que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não errou pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Oh, glória a Deus, vamos louvar ao Senhor e exaltar a Ele como poderosa salva de palmas, porque nós acabamos de cantar, fazendo este louvor na oração, falando que o Senhor é o Senhor que tem promessas para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. As crianças e juniores vão estar subindo, aprendendo mais da palavra. Vamos estender as mãos ali para onde eles sobem? Vamos orar? Deus, abençoa as crianças, os juniores, que eles possam aprender, praticar, se posicionarem, ter encontro real com o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos cantar Dentro de Mim é um Rio. Com as palmas assim, ó. Assim, ó. Dentro de mim há um rio que vem de glória do Senhor. Quem agita essas águas é o Espírito Consolador. Quando teu canto esse rio transborda, quando eu oro ele chama poder. Se a tristeza me invade, este rio alegra meu ser. Dou glória, aleluia, aleluia, este rio transborda. Quando eu louvo o Senhor, dou glória, aleluia, dou glória, aleluia, este rio transborda. Quando eu louvo o Senhor. Ó, as palmas vem comigo, balançando pra lá e pra cá, porque eu tô fazendo frio, hein, irmão? Dentro de mim há um rio que vem de volta do Senhor, irmãos, ó. Quem agita essas águas é o Espírito Consolador. Quando eu canto esse rio transborda, quando eu oro ele chama poder. Se a tristeza me invade, este rio alegra meu ser. Dou glória, aleluia, dou glória, aleluia, este rio transborda. Quando eu louvo o Senhor, dou glória, aleluia, dou glória, aleluia, este rio transborda. Quando eu louvo o Senhor, vamos balançar as nossas mãos, louvando e exaltando o nome do Senhor, quando nós louvamos ao Senhor e damos glória a Deus, amém? Glória, vem comigo, irmão. Oh, glória. Vamos louvar, continuar louvando? Ó, eu te louvarei.
Ah, eles já sabem de cor e salteado, ficou lindo. Oh, glória. Só um ensaio, mas já ficou bonito. Então nós vamos continuar entoando essa canção ao Senhor, amém? Ó, com as palmas assim, ó. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, na salvação tem me alegrado. Hoje a voz em meu coração, com meu canto te louvarei. Com as mãos ao alto, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. De novo, meu bonito. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. De novo para acabar. Eu te louvarei, só vocês, Ana. Te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Oh, glórias, vamos louvar o Senhor. Com nossas palmas, glória a Deus. Aleluia. Ei, glória a Deus. Oh, glória. Amém, Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor. Vamos preparar ainda mais o nosso coração para receber a mensagem. Nós vamos louvar o Senhor cantando em espírito e em verdade. Porque o Senhor procura verdadeiros adoradores, né? É difícil nesse mundo que a gente está aí fora. Permanecer, continuar praticando. Oh, glória. Vamos fazer esse louvor no coração. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. De novo, Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Para te adorar, foi teu nascido, Rei Jesus. Meu prazer te louvar, meu prazer está nos atos do Senhor. Meu prazer viver na casa de Deus, onde flui o amor. Oh Deus, o melhor lugar para a gente estar é dentro da casa de Deus. Em espírito, vai cantando mais forte. Em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos.
te entregamos o nosso viver. Só vocês, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Deus, o nosso prazer é viver na tua presença, mesmo que seja difícil, com tantos problemas, com as nossas atividades, com a nossa vida. Nós estamos aqui em espírito e verdade para agradecer, para dizer o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor é magnífico nas nossas vidas. Agradecendo por essa oportunidade de estarmos juntos na casa do Senhor. E que nós desejamos que a nossa família continue aqui conosco, continue tendo Jesus dentro dos corações, que é o mais importante. Mas o mundo aí fora está um caos, e é só com a paz infinita do Senhor é que nós vamos conseguir prosseguir e marchando com fé. Amém? Glória a Deus. Oh, glória. Deus, oh glória. Vamos louvar o Senhor pela vida da mensageira hoje. Edneia vai trazer a palavra, ela se preparou, se organizou. E nós vamos estar aqui atentamente ouvindo e aprendendo em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor pela vida dela. Glória a Deus, aleluia. Bom dia, irmãos. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus, aleluia. Como é bom louvar, adorar o nome desse Deus tremendo e maravilhoso, né? O louvor, ele prepara o nosso coração para nós recebermos, né? Como se diz, ele prepara a terra para receber a semente que é a palavra do Senhor. Então, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31. Glória a Deus, aleluia. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Atos 16, capítulo e versículo 31. Chegando, glória a Deus. A você que está aí na sua casa, o nosso bom dia. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. A palavra do Senhor nesta manhã está em Atos, capítulo 16, e o versículo é o 31. E a palavra de Deus diz assim para nós: glória a Deus. Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra que vai ser ministrada, que ela crie uma raiz dentro do coração da tua igreja aqui nesta manhã, que nós possamos colocar ela em prática, em nome de Jesus. Que eu diminua para que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós estamos aí hoje nesse culto maravilhoso, um culto especial, né, para as famílias. E você que veio com a sua família, glória a Deus por ter vindo com a sua família. Você que recebeu o convite e está aqui nesta manhã, glória a Deus também pela sua vida. Nós ficamos felizes por vocês estarem aqui.
Glória a Deus, né? E nós temos aqui dentro da palavra do Senhor o tema de hoje. E o tema nosso é famílias restauradas no altar. Famílias restauradas no altar. Então é um tema maravilhoso. E o que significa famílias restauradas no altar? O que significa o altar? O altar ele significa um lugar de entrega. O altar ele significa um lugar de reconciliação. O altar ele significa restauração. Restauração do amor, do respeito, restauração das famílias. E a palavra de Deus, ela fala para nós, lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 28. Quem sabe o que fala a palavra do Senhor em Mateus 11, 28? Alguém sabe dizer o que fala nesse versículo? Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A palavra do Senhor fala isso. Mas o que é isso? O altar, lugar de entrega, de reconciliação, de restauração. E nós entramos aqui em Mateus. Por quê? Porque Deus, Ele conhece a história de cada um aqui nessa manhã. Deus, Ele conhece a história de cada família representada aqui nessa manhã. Ele conhece a minha história e a história da minha casa, a história da minha família. E o que a gente vê aqui? Que Deus, Ele sabe. Se Ele conhece a nossa história, Ele sabe dos dias que nós sorrimos dentro da nossa casa, junto com a nossa família. Ele sabe os dias que nós enfrentamos de lutas. Ele sabe o dia que nós derramamos as nossas lágrimas. E a palavra do Senhor, lá em Salmo 56, 8, vai falar assim, que Ele recolhe cada uma de nossas lágrimas. Cada gota Ele recolhe. Ah, mas por quê? Porque famílias dentro de um lar, a gente sorri, a gente brinca, a gente ri, às vezes a gente discute, a gente discorda, e a gente chora, a gente ora. Então tem de tudo um pouquinho dentro de uma família. Então nesse momento de luta, nesse momento onde que a gente está chorando, onde tem as lágrimas, é que vem aqui o versículo de Mateus 11, 28. O Senhor está fazendo um convite: vinde a mim, do jeito que você está. Vinde a mim do jeito que a sua casa está, do jeito que a sua família está. Vinde a mim. Vem para um lugar de cura. E o lugar de cura é o altar. Quando nós falamos do altar, é o lugar que nós estamos fazendo uma entrega total ao Senhor das nossas vidas, daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, da nossa casa e da nossa família. Por isso que esse culto de hoje, nós tivemos aí, quem participou conosco o tempo das semanas, nós vimos que nós falamos muito, o tema foi sobre família. Então nós falamos durante várias semanas o que é a família, o que vive uma família, o que passa uma família, quais são as coisas que nós precisamos mudar em nós para que aconteça bênçãos, né? Milagres sobrenaturais dentro da nossa casa, da nossa família. Então esse tema foi muito falado. E hoje, como nós estamos aqui encerrando, vamos dizer assim, né, esse tema sobre família, e vocês foram convidados, não venham, traga a sua família para participar, convide alguém para vir, para poder estar participando com a gente aqui, porque nós temos que falar sobre isso, sobre cura, sobre restauração. E a palavra de Deus vai falar dentro do versículo
capítulo que nós lemos aqui de Atos. Nós vamos entrar nele agora. Atos 16, 31. E o que a palavra de Deus vai falar aqui para nós? Qual é a história que ela vai contar aqui para nós? A história vai contar sobre a vida de um carcereiro. Um homem que era responsável para tomar conta de uma prisão, dos presos. E nós vamos ver um pouco dessa história desse homem. E ela vai falar lá no livro de Atos, para a gente estar chegando até essa parte do versículo 31, vai contar a história. O carcereiro que recebe ordens para prender Paulo e Silas. E quem era Paulo e Silas? A gente fazendo, recapitulando aqui a história deles um pouquinho. Eram dois homens de Deus que eles foram perseguidos, eles apanharam, eles foram açoitados, e esses homens foram lançados na prisão. E a ordem era para o carcereiro: prenda esses homens. E sabe que tem um versículo que ele fala assim, prendam esses homens, no versículo 23 de Atos, no mesmo capítulo 16, ele vai falar assim: e recebeu uma ordem, o carcereiro, para vigiá-los com cuidado. Se você pegar a sua Bíblia, você vai ver que vai estar escrito assim, com cuidado, porque eles não podiam fugir. Naquela época, se o carcereiro prendesse ali um preso e ele fugisse, eles estavam colocando a sua própria vida em perigo, porque ele seria morto. Então, o que acontece no decorrer da história? O carcereiro, a palavra de Deus diz que ele prende os pés de Paulo e Silas no tronco, e a gente imagina que o cara trabalhou, vamos dizer assim, um dia, à noite, e deu um sono, ele adormeceu. A palavra do Senhor fala que ele dormiu. E Paulo e Silas, eles começam a orar, eles começam a louvar ao Senhor. Então eles começam a usar aquela força espiritual ali dentro daquela prisão. E aí a palavra de Deus diz para nós assim, que de repente sobreveio um terremoto violento. E esse terremoto abala todas as portas, abala os alicerces. E as portas foram abertas. E o carcereiro, vendo aquele barulho todo, o terremoto sacudindo, portas se abrindo, aquela coisa toda, ele acorda. E na hora que ele acorda, ele vê que as portas das prisões estavam abertas. Esse homem, ele ficou desesperado. O que a gente vê aqui? Esse homem estava passando ali, vivendo a pior noite da vida dele. E ele então acorda desesperado, cadê os presos? E ele fala assim para ele mesmo: eu sei o que vai acontecer comigo. Eles vão me matar, porque eu já tinha recebido ordem que era para tomar conta dos presos e ter cuidado para que eles não fugissem, para que não acontecesse nada. Eu acabei dormindo. E esse homem fala: eu vou antecipar as coisas, eu vou me matar. E quando esse homem ele pega ali o seu instrumento para ele se matar, o que acontece? Paulo e Silas, que ele estava achando que todo mundo já tinha fugido, aquela coisa toda, Paulo e Silas, porém, dão um grito: não faça isso. Gritou com ele: não faça isso, para com isso, não chegue a esse ponto, para, calma. E o carcereiro, ele fica ali com aquela palavra, porque ele viu que Paulo e Silas estavam ali. Eles não tinham fugido. E como que aconteceu aquilo tudo? Passou aquele filme, na cabeça dele. Peraí, o que aconteceu? Esses homens oraram, esses homens cantaram, e as portas se abriram, aconteceu um terremoto? Isso só pode ser coisa de onde, gente? Só pode ser coisa do céu, vindo de cima. Não tem como, é milagre. E aquele homem, a palavra de Deus diz, lá no versículo 28, é aquele homem trêmulo, morrendo de medo, ele se prostra diante de Paulo
vida de Paulo e de Silas. E ele queria, naquele momento, se render aos pés do Senhor. O que eu faço para me ser salvo? Aí vem o versículo-chave da palavra do Senhor nessa manhã. Nós chegamos até aqui, nesse domingo, onde estamos falando sobre família. Mas espera aí, nós contamos toda a história de Paulo, de Silas, carcereiro. Não falou de família. Mas agora entra a parte da família. Paulo e Silas respondem para ele no versículo 31 que nós lemos: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Creia no Senhor Jesus. Era só isso que ele precisava fazer. Diante de tudo aquilo que ele estava vivendo, diante daquilo tudo que ele estava presenciando, Paulo e Silas reforçam para ele: creia no Senhor Jesus. E o que a palavra do Senhor fala assim para nós? Que naquela noite, Deus mostrou ao carcereiro que há esperança para aquele que se arrepende. E aquele homem se arrependeu. E aquele homem foi alcançado pela palavra de Deus através de Paulo e de Silas. E que nós vemos a promessa do Senhor. A promessa de Deus que diz assim, que falou para o carcereiro e que fala para a nossa igreja nessa manhã: eu vou te salvar. Se você se arrependeu, creia em mim. Eu vou salvar você. Mas Deus é tão tremendo, Ele é tão maravilhoso, que Ele fala assim: eu vou salvar você, mas todos da sua casa serão alcançados através da sua vida. Precisava haver salvação na vida daquele homem para que a família dele fosse alcançada. A gente imagina ser aquele homem, né? Um carcereiro, um cara ruim, prendia, batia. E a gente pensa assim: como que será que era o lar daquele homem? Como será que era o convívio daquele homem ali na sua família? Será que era um lar estruturado? Será que havia paz? Será que havia diálogo? Ou será que aquele homem carcereiro, não fala o nome dele, só fala que era carcereiro? Ou será que quando aquele homem chegava em casa, ele discutia, ele descontava a raiva dele, que ele tinha passado no serviço? Será que era assim? Brigava com todo mundo dentro de casa, deixava a família agitada? Como que era a família daquele homem? Porque o Senhor Jesus, Ele fala: você vai ser salvo, mas eu vou alcançar todos da sua casa, eu vou salvar toda a sua família. Porque a promessa de Deus para as famílias é fazer a obra completa. Nós estamos aqui nessa manhã ouvindo a palavra do Senhor, mas através da minha vida, através da sua vida, que a nossa família seja alcançada. Nós não podemos sair daqui nessa manhã do mesmo jeito que nós chegamos. Ah, não, cheguei bem. Glória a Deus que você chegou bem. Mas você pode sair daqui melhor do que você chegou. Se você já chegou bem, você vai sair melhor ainda. E através da sua vida, a sua família vai ser alcançada, porque você vai sair e vai chegar lá na sua casa. Eu vou sair, vou chegar na minha casa, levando a bênção para dentro do meu lar. Eu vou poder chegar e falar assim: eu ouvi uma palavra maravilhosa que veio da boca do Senhor Jesus nessa manhã. Ai, que coisa maravilhosa ter ido nesse domingo, né? Um friozinho. Que maravilha ter ido, levantar e ter ido para a casa do Senhor.
Porque o Senhor, Ele vai falar comigo. E assim como Ele está falando com a igreja nesta manhã. Então, o que aconteceu aqui? O homem, o carcereiro, aquele cara, ele foi salvo. Toda a sua família foi alcançada. Quando Jesus entra, Ele traz paz, Ele traz esperança, Ele restaura relacionamentos, Ele cura feridas. E nos dias de hoje, o que mais vemos são famílias precisando ser restauradas, famílias precisando ser alcançadas, famílias que precisam ter paz dentro de casa. É tão bom quando você volta, você sai e volta para sua casa e volta assim, oh, glória a Deus, eu vou voltar para minha casa, um lugar quentinho, eu vou voltar aqui a um lugar de paz, é tão bom estar na minha casa, é tão bom estar com minha família. Mas tem famílias que aquele membro vai voltar para casa, ele fica assim, às vezes ele está lá no serviço, teve uma quarta-feira, até que eu comentei sobre isso, que eu presenciei isso na época que eu trabalhava fora, e que às vezes você via aquele colega do trabalho, quando estava dando a hora de ir embora para casa, ele não queria ir, se ele pudesse me fazer até uma vez. Ah, não, lá na minha casa, nossa, chegar lá é tudo a mesma coisa, tudo é briga, uma discussão. Então quer dizer, tem pessoas que não têm prazer de estar na sua casa, de voltar para a sua casa. Então a gente pode até imaginar que esse carcereiro, né, aquele cara ali durando, será que ele tinha prazer de voltar para a casa dele? Será que a família dele estava esperando ele de braços abertos? Quantas famílias estão vivendo desta forma? Não tem um braço aberto lá esperando por ele. Quando já chegou do serviço a esposa, chegou o marido, chegou o filho da escola, é a confusão toda, é cada um para um lado. Menino já pega o celular, marido deita no sofá, vai ver a televisão, a esposa vai correr e fazer os afazeres, ninguém conversa com ninguém, o tempo está passando, a noite está chegando, já está quase na hora de deitar, de dormir para levantar no dia seguinte. Ou seja, não está tendo as famílias um relacionamento restaurado, de paz, de amor, de confiança, de respeito. Nós estamos vivendo tempos em que nós estamos vendo esse distanciamento. Mas o Senhor Jesus, Ele prometeu aqui no carcereiro, creia em mim, será salvo você e toda a sua casa. Crê no Senhor Jesus. Se nós estamos aqui nesta manhã, é porque nós cremos no Senhor Jesus. E essa bênção vai se estender sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Porque nós não podemos desistir deles. Talvez você convidou a sua família, um membro dela, vamos lá, vai ter um culto logo depois, é o culto da família, uma bênção. Logo depois a gente vai participar, a gente vai conversar, a gente vai tomar café da manhã juntos. Mas eles não vieram. Eles não aceitaram o convite. Não foi dessa vez. Ah, mas eu vou desistir? Eu vou chegar lá e vou brigar com eles porque eles não vieram? Nossa, estava tudo preparado lá. Você não foi. Eu fui e fiquei lá sozinha, com cara de bobo. Não. Nós vamos estar levando, como eu falei, ninguém vai sair daqui nessa manhã do mesmo jeito que chegou. Nós vamos sair daqui melhores. Nós vamos sair daqui com a face de Cristo brilhando em nós, para alcançar a nossa família. Não, você não foi, você nem rende também, não. O próximo você vai, em nome de Jesus. Mas fala com alegria, com um sorriso, sem julgamentos, para que o relacionamento da sua casa seja um relacionamento de paz, de amor, de esperança. O Senhor Jesus, Ele está preocupado com as famílias. Família nasceu do coração de Deus. E Ele está preocupado com todas as famílias, com a minha, com a sua. Por quê? Porque não existe família perfeita. Se eu parar para contar a história da minha, você parar para contar a história da sua, nós vamos ver que não existe família perfeita.
Mas nós sabemos que existe um Deus Todo-Poderoso, que está aqui nesta manhã, que sondou o coração do carcereiro, que está sondando o coração de cada um de nós. Ah, está tudo bem na minha casa, na minha família. Não, essa noite eu chorei. Essa noite eu derramei lágrimas. Mas o Senhor recolheu todas elas. E o Senhor, Ele está dizendo: eu amo você, eu amo a sua casa, eu amo a sua família. E nós terminamos aqui nessa manhã dizendo que basta que a gente, cada um de nós, possa permitir, assim como aquele carcereiro: o que eu faço para ser salvo? O que eu faço? Crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Ele falou isso, a palavra do Senhor falou isso para aquele carcereiro. E nós finalizamos aqui nessa manhã dizendo isso: não desista da sua casa, não desista da sua família. Está chorando? Glória a Deus, Deus está no controle de tudo. Está passando por uma situação difícil? Glória a Deus, Deus está no controle de tudo. Vamos procurar não apontar o dedo, não brigar, não discutir. Vamos orar, vamos clamar. A palavra de Deus diz que quando nós invocamos a Ele, quando nós clamamos a Ele, Ele vem e nos responde. Então vamos orar pelas nossas famílias. Vamos orar pelas famílias da nossa, a nossa volta, os familiares, a sociedade, a nossa família trabalhando lá. Porque, como eu falei, não existe família perfeita. Casamentos precisam ser restaurados, filhos precisam respeitar mais o seu pai e a sua mãe, mas não é na força. Vamos educar, vamos orar, vamos falar, mas tudo com sabedoria. Essa é a palavra de Deus nessa manhã, que o Senhor Jesus trouxe ao nosso coração. Que nós possamos crer, assim como foi dito para o carcereiro, que a nossa família, ela vai ser toda salva. Que nós vamos poder abrir os nossos lábios e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor ao coração da igreja nesta manhã. Que ela fique gravada dentro do meu coração e no seu coração. E para você que está aí na sua casa, que essa palavra fique gravada no seu coração. Creia que o Senhor Jesus está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle, porque família nasceu do coração de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia.